Vendo Pedro beijando passionately o amigo Miguel no sofá, um momento íntimo que quebrou todas as suas certezas familiares, levando a uma avalanche de segredos que ameaçava destruir sua vida perfeita em Lisboa. O coração de João acelerou, não só pelo choque da descoberta, mas por um sentimento estranho e proibido que surgiu ao olhar para Miguel, o jovem de olhos penetrantes que frequentava sua casa há meses. Ele fechou a porta silenciosamente, recuando para a cozinha, onde sua esposa Maria preparava o jantar, ignorante do terremoto que acabara de ocorrer. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Aos 45 anos, ele era um homem respeitado, professor universitário em Lisboa, casado há 20 anos com Maria, pai de Pedro, um estudante de 20 anos na mesma universidade. Sua vida era um exemplo de estabilidade na sociedade portuguesa conservadora, onde tradições católicas ainda pesavam forte. Mas agora, aquela imagem de Pedro e Miguel juntos o atormentava. Não era só a homossexualidade do filho que o perturbava, embora isso já fosse um tabu em sua família religiosa, mas o fato de que Miguel, com seu sorriso confiante e corpo atlético moldado por anos de futebol, despertava em João memórias reprimidas de sua própria juventude. No dia seguinte, João confrontou Pedro em particular, no jardim da casa em Sintra, onde moravam nos subúrbios de Lisboa. "O que eu vi ontem?" "É verdade?" perguntou João, sua voz tremendo de uma mistura de raiva e medo. Pedro, alto e magro como o pai, baixou os olhos, corando. "Pai, eu amo Miguel. Não é uma fase. Por favor, não conta à mãe ainda." João sentiu um nó na garganta. Ele poderia aceitar. Em Portugal, embora o casamento gay fosse legal desde 2010, as famílias tradicionais como a sua ainda viam isso como uma vergonha. Mas o pior era o conflito interno, porque ele sentia ciúmes. Porque olhava para Miguel de forma diferente agora. Miguel apareceu naquela tarde, como de costume, para estudar com Pedro. Ele era órfão, criado por avós em Porto, e viera para Lisboa estudar engenharia. Aos 20 anos, Miguel era aberto sobre sua sexualidade entre amigos, mas discreto com adultos. "Boa tarde, Sr. João", disse ele com um aceno, seus olhos castanhos encontrando os de João por um segundo a mais do que o necessário. João assentiu, sentindo um calor subir pelo pescoço. Ele se retirou para o escritório, tentando se concentrar em papéis da universidade, mas sua mente vagava para cenários impossíveis. "Isso é loucura", pensou ele. "Eu sou casado, heterossexual. Isso é só confusão pelo choque." A tensão aumentou durante o jantar. Maria, uma enfermeira de 44 anos, notou o silêncio incomum. "Está tudo bem, amor?" perguntou a João. Ele forçou um sorriso. "Sim, só cansaço do trabalho." Pedro e Miguel trocaram olhares nervosos, mas nada disseram. Após o jantar, enquanto Maria lavava a louça, João chamou Miguel para uma conversa no quintal. "Você sabe que eu vi vocês ontem", disse João baixinho. Miguel empalideceu. "Senhor, por favor, não julgue Pedro. Ele está lutando com isso há anos." João sentiu uma pontada de empatia, mas também algo mais profundo. "E você? O que quer com meu filho?" Miguel olhou diretamente nos olhos dele. "Eu o amo. Mas se isso causa problemas, eu me afasto." Aquela conversa deixou João abalado. Ele passou a noite refletindo sobre sua própria vida. Na juventude, em Coimbra, ele tivera um amigo próximo, António, com quem compartilhara momentos que agora pareciam ambíguos. Mas ele escolhera o caminho certo: casamento, família, carreira. Agora, aos 45, questionava tudo. No dia seguinte, na universidade, João viu Pedro e Miguel caminhando juntos no campus da Universidade de Lisboa. Ele os seguiu discretamente, sentindo uma mistura de proteção paterna e inveja irracional. Quando Miguel riu de algo que Pedro disse, João sentiu um aperto no peito. "Por que isso me afeta tanto?" A pressão familiar começou a se manifestar. A irmã de João, Ana, uma devota católica de 50 anos, visitou a família no fim de semana. Ela era conhecida por suas opiniões conservadoras sobre moralidade. Durante o almoço, ela comentou sobre um escândalo na igreja local envolvendo um padre e um jovem. "Essas coisas modernas estão destruindo a sociedade", disse ela. João engoliu em seco, olhando para Pedro, que baixou a cabeça. Miguel não estava presente, mas o ar estava carregado. Mais tarde, Ana puxou João de lado. "Seu filho parece distante. Há algo errado." João negou, mas o peso da mentira o consumia. João decidiu confrontar seus sentimentos. Ele marcou um encontro secreto com Miguel em um café no Bairro Alto. "Preciso entender o que está acontecendo", disse João. Miguel, surpreso, concordou. No café, sob as luzes da noite lisboeta, Miguel abriu o coração. "Eu cresci sem pais, senhor. Pedro me dá estabilidade.
Mas eu vejo como você olha para mim. João corou. O quê? Não, eu. Miguel sorriu tristemente. Talvez você esteja lutando com algo próprio. Aquelas palavras foram como um soco. João voltou para casa confuso, questionando sua identidade. A crise se aprofundou quando Maria encontrou uma mensagem no celular de Pedro. Quem é esse Miguel que manda corações? Perguntou ela a Pedro. Pedro, pego de surpresa, confessou tudo. Maria chorou, acusando João de não ter notado nada. Como você não viu? Você é o pai. João, culpado, admitiu que sabia. A família entrou em colapso. Maria exigiu que Pedro terminasse com Miguel, invocando a religião e a reputação. Pedro rebateu: Mãe, isso é quem eu sou. Se não aceitarem, eu saio de casa. João, no meio do furacão, sentiu o mundo desabar. Ele amava sua família, mas os sentimentos por Miguel cresciam, criando um conflito moral insuportável. Ele decidiu se afastar, mas o destino tinha outros planos. Os dias seguintes foram um inferno para João. Ele evitava Miguel, mas o jovem continuava a visitar Pedro, agora com mais cautela. Em uma tarde chuvosa em Lisboa, João encontrou Miguel sozinho no parque da cidade, esperando por Pedro. Podemos falar? Perguntou João, sentindo o coração acelerado. Miguel assentiu, e eles caminharam sob os guarda-chuvas. Eu não consigo parar de pensar no que você disse, confessou João. Eu sempre fui hétero, mas agora. Você me confunde. Miguel parou, surpreso. Senhor, isso é perigoso. Você é casado, pai do meu namorado. A confissão de João marcou o início de uma série de encontros secretos. Eles se encontravam em cafés escondidos no Alfama, discutindo vida, identidade e sociedade. Miguel compartilhava histórias de discriminação em Porto, onde fora bullying na escola por ser gay. Em Portugal, as leis mudaram, mas as mentes não, disse ele. João ouvia, fascinado, sentindo uma conexão que nunca tivera com Maria. Mas cada encontro era uma traição, a Pedro, a Maria, a si mesmo. Ele pagava o preço com noites insones, remorso constante. Em casa, a tensão com Maria escalava. Ela pressionava Pedro a mudar, sugerindo terapia-conversão, algo ilegal mas ainda praticado em círculos conservadores. Pedro resistia, ameaçando ir morar com Miguel. João mediava, mas sua hipocrisia o corroía. Você apoia isso? Perguntou Maria a João uma noite. Não, mas ele é nosso filho, respondeu ele, escondendo seus próprios demónios. Ana, a irmã, descobriu o segredo e confrontou a família. Isso é pecado. Vocês vão para o inferno, gritou ela durante uma visita. Pedro explodiu: tia, fique fora da minha vida. João, sobrecarregado, cometeu um erro fatal. Em um encontro com Miguel, ele o beijou impulsivamente em um beco escuro. Miguel recuou. Não, senhor. Isso destrói tudo. Mas o dano estava feito. Miguel contou a Pedro, que confrontou o pai em fúria. Como você pôde? Meu próprio pai. Pedro chorou, sentindo-se traído. João, devastado, pediu perdão. Foi um erro. Eu estou confuso. Pedro saiu de casa, indo morar com os avós de Miguel em Porto. Maria, ao saber da traição, desabou. Você é gay. Todo nosso casamento foi uma mentira, gritou ela. João negou, mas a dúvida pairava. Eles decidiram separar temporariamente, com Maria indo para a casa da irmã em Braga. João ficou sozinho na casa em Sintra, refletindo sobre as escolhas. Ele perdera a família por impulsos reprimidos. Agora, aos 45, enfrentava a sociedade portuguesa, onde divórcios e escândalos gays ainda estigmatizavam. Miguel, culpado, tentou reconciliação. Ele visitou João. Eu nunca quis isso. Mas talvez você precise aceitar quem é. João, chorando, admitiu: eu reprimi isso por anos por causa da família, da igreja. Eles conversaram horas, mas decidiram se afastar. Pedro, em Porto, ligava esporadicamente, magoado mas preocupado com o pai. A pressão social aumentou quando rumores se espalharam na universidade. Colegas de João cochichavam sobre seu filho gay e sua separação. Um aluno conservador o confrontou em aula: professor, como ensina a ética se sua família é assim? João defendeu: ética é sobre respeito, não preconceito. Mas internamente, ele duvidava de suas escolhas. João buscou ajuda em um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, conheceu homens como ele, casados, com filhos, descobrindo tarde sua orientação. É comum em sociedades repressivas como a nossa,
disse o facilitador. João compartilhou sua história, sentindo alívio pela primeira vez. Mas o preço era alto: isolamento, perda de amigos conservadores. Pedro voltou para Lisboa após semanas, reconciliando com o pai. Eu te perdoo, mas precisamos de limites. Miguel, porém, terminou com Pedro, dizendo: isso nos destruiu. Pedro sofreu, culpando o pai indiretamente. João viu o filho mudar, mais fechado, menos confiante. Maria propôs divórcio. Eu te amo, mas não posso viver na dúvida. João aceitou, assinando papéis em um cartório frio. Ele se mudou para um apartamento pequeno no centro de Lisboa, começando uma nova vida. Aos 45, ele explorava sua identidade, mas com cautela. Encontros com homens o faziam questionar: era isso felicidade ou só rebelião tardia? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda julgava. João perdeu promoções na universidade por questões pessoais. Amigos da igreja o evitaram. Mas ele ganhou algo: autenticidade. No entanto, o custo para Pedro e Maria era imenso. Com a separação finalizada, João mergulhou em uma fase de autodescoberta. Ele frequentava bares gays no Príncipe Real, bairro LGBT de Lisboa, onde encontrava solidariedade. Um homem chamado Luís, de 50 anos, tornou-se amigo. Muitos como nós sacrificam tudo pela família, disse Luís. João concordava, mas o remorso por Pedro o consumia. Ele via o filho raramente, e Miguel desaparecera completamente. Pedro, agora solteiro, lutava com depressão. Ele culpava o pai pela perda de Miguel e pela desintegração familiar. Em uma sessão de terapia em Lisboa, Pedro confessou: meu pai roubou minha felicidade. O terapeuta sugeriu reconciliação, mas Pedro resistia. Ele se jogou nos estudos, mas o desempenho caiu. Amigos o apoiavam, mas o estigma social em Portugal o isolava. Maria, em Braga, reconstruiu a vida. Ela encontrou apoio na igreja, mas questionava sua fé. Por que Deus permitiu isso? Perguntava a Ana. Ana, rígida, respondia: foi escolha deles. Maria, porém, via a hipocrisia: sua própria irmã tivera afés no passado. Ela decidiu voltar a Lisboa, trabalhando em um hospital, e encontrou João para uma conversa civil. Eu não te odeio, mas preciso de tempo, disse ela. João, impulsionado pela culpa, procurou Miguel em Porto. Ele viajou de trem, chegando à casa dos avós. Miguel, trabalhando em uma empresa de engenharia, o recebeu friamente. Por que veio? João pediu perdão. Eu destruí tudo. Mas você me fez ver quem sou. Miguel, emocionado, admitiu: eu senti algo por você também, mas era errado. Eles se despediram, mas o encontro plantou sementes de dúvida em Miguel. De volta a Lisboa, João enfrentou um confronto com Ana. Ela o visitou no apartamento. Você arruinou nossa família. Pedro está sofrendo por sua causa. João rebateu: e você? Seu julgamento piora tudo. Ana saiu furiosa, cortando laços. João sentiu liberação, mas solidão. Pedro, sabendo da viagem do pai, explodiu em uma ligação. Você ainda pensa nele? Depois de tudo. João admitiu: foi um erro, mas me ajudou a aceitar. Pedro desligou, sentindo-se traído novamente. Ele começou a namorar outro rapaz, Tiago, para preencher o vazio, mas era superficial. A tensão social culminou em um evento familiar. O aniversário da mãe de João reuniu todos em Coimbra. Ana espalhou rumores, criando constrangimento. Pedro evitou o pai, Maria foi educada. João, suportando olhares, decidiu falar abertamente. Eu sou gay. Reprimi por anos por medo. Peço perdão pelo dano. A família reagiu variado: choque, lágrimas, alguns apoios. Após o evento, Pedro confrontou o pai privadamente. Você acha que uma confissão conserta tudo? João chorou: não, mas é o início. Eles abraçaram, um passo para a cura. Mas Miguel ligou para Pedro: seu pai veio me ver. Talvez devamos conversar. Pedro, ciumento, recusou. João continuou sua jornada, voluntariando em ONGs LGBT, ajudando jovens como Miguel. Ele via o impacto da sociedade portuguesa: suicídios entre gays, discriminação no trabalho. Isso o motivava, mas o preço pessoal era alto: saúde mental abalada, finanças apertadas pós-divórcio. Maria, vendo a mudança em João, propôs amizade. Talvez possamos ser aparentar Pedro melhor. João aceitou, aliviado. Mas Pedro, em uma reviravolta, reencontrou Miguel em uma conferência em Lisboa.
Eles conversaram, revivendo sentimentos, mas o fantasma de João pairava. O clímax veio quando Pedro descobriu mensagens antigas entre João e Miguel. Furioso, ele confrontou ambos. Vocês me usaram. Miguel defendeu, foi um erro mútuo. João assumiu culpa, eu paguei caro. Perdi tudo. Pedro, em lágrimas, perdoou parcialmente, mas exigiu distância. João refletiu sobre as escolhas, reprimir ou abraçar. A sociedade forçava sacrifícios. Ele escreveu um diário, questionando moralidade. Meses passaram, e João se estabeleceu em sua nova identidade. Ele namorou casualmente, mas nada sério, priorizando cura. Em Lisboa, ele participou de uma marcha do orgulho, sentindo empoderamento. Mas notícias de Pedro o preocupavam. O filho abandonara a universidade, trabalhando em um café. Pedro, perdido, viajava por Portugal, de Faro a Porto, buscando sentido. Ele encontrou Tiago novamente, mas terminou, percebendo que precisava se aceitar sem influências. Em uma noite em Évora, ele ligou para Miguel, sinto sua falta. Miguel, ainda em Porto, respondeu, eu também, mas e seu pai? Pedro, ele é passado. Maria, de volta a Lisboa, reconectou com João como amigos. Eles discutiam Pedro, compartilhando preocupações. Ele precisa de nós unidos, disse Maria. João concordou, mas sentia saudades da família intacta. Ana, em um twist, procurou João. Eu errei. Vi um documentário sobre LGBT e refleti. João, surpreso, aceitou o pedido de perdão. A família começava a se recompor, mas cicatrizes permaneciam. Miguel decidiu voltar a Lisboa, aceitando um emprego. Ele encontrou Pedro acidentalmente no Chiado. Eles reataram, mas com condições, nada de segredos. Pedro contou ao pai, estamos juntos de novo. João, feliz pelo filho, sentiu uma pontada de perda. O conflito final surgiu quando João encontrou um antigo amor, António, de sua juventude. António, agora abertamente gay, vivia em Madrid mas visitava Lisboa. Você sempre soube, João, disse ele. João admitiu, sim, mas escolhi o seguro. Eles passaram tempo juntos, revivendo memórias, mas João escolheu não prosseguir, priorizando estabilidade. Pedro, sabendo de António, questionou o pai, você vai ser feliz algum dia? João, estou tentando. A família se reuniu para um jantar, incluindo Miguel. Tensões iniciais, mas conversas fluíram. Maria abençoou Pedro e Miguel, sejam felizes. João, vendo todos, refletiu sobre o preço, anos de mentiras, dor infligida. Ele decidiu escrever um livro sobre sua jornada, expondo tabus portugueses. O manuscrito causou controvérsia na família, mas Pedro apoiou, é sua verdade. No fim, João encontrou paz, mas questionava se valera. A sociedade mudava devagar, mas sua história inspirava. João enfrentou discriminação no trabalho, perdendo alunos conservadores. Ele advogou por direitos, participando de debates na TV. Pedro e Miguel planejaram morar juntos, mas enfrentaram preconceito de vizinhos. Maria encontrou novo amor, um médico. Ana se tornou aliada, voluntariando em causas LGBT. João viajou sozinho para o Algarve, refletindo. Ele retornou mais forte, ajudando outros. A reconciliação familiar progrediu, mas não sem solavancos. Pedro e Miguel anunciaram planos de casamento, legal em Portugal. João, orgulhoso, ofereceu ajuda, mas Ana hesitou inicialmente. Maria, feliz, planejou a cerimônia em Sintra. João, em terapia, processava traumas. Ele namorou Luís seriamente, encontrando companheirismo. Você merece isso, disse Luís. João concordou, mas o passado assombrava. Um escândalo surgiu, um jornal local publicou sobre a família, baseado em rumores. Professor gay destrói família tradicional, lia a manchete. João processou por difamação, vencendo, mas o dano à reputação de Pedro foi feito. Pedro, furioso, culpou a sociedade, porque não nos deixam em paz. Miguel apoiou Pedro, mas questionava seu lugar. Talvez eu seja o problema. Pedro negou, não, é o preconceito. João confrontou o editor do jornal, defendendo direitos. Minha vida não é escândalo. O caso ganhou atenção nacional, destacando discriminação em Portugal. A família se uniu contra a adversidade. No casamento de Pedro e Miguel, em uma igreja progressista em Lisboa, João discursou, amor não tem gênero. Aprendi da forma dura. Lágrimas fluíram, cura começou. Anos depois, João, aos 50, via netos adotivos de Pedro.
Ele refletia sobre escolhas, reprimir causara mais dor que aceitar. Mas a sociedade ainda julgava. Foi certo João priorizar sua verdade, mesmo custando a família inicial.